Irmãos, espero que estejam todos bem. Estamos cá mais uma vez para falar dos assuntos da Guiné-Bissau. Há um documento a circular em Bissau que, à primeira vista, parece só mais uma peça jurídica cheia de artigos e números de decreto. Mas, se olharmos com atenção, ela expõe uma rachadura enorme na forma como a justiça está a ser conduzida durante este processo de transição na República da Guiné-Bissau. E o mais interessante é que os próprios advogados que assinam este documento avisam o seguinte: o precedente que está a ser criado pode um dia voltar-se contra quem o criou. Vamos agora por partes para poderem entender do que se trata em concreto. Este documento é um incidente de inconstitucionalidade apresentado por uma equipa de advogados junto do plenário do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. Os clientes que representam são três nomes: Daba Nawalna, que é um general, Alexandre Patrão Indi, um civil, e Aribi Infodi. Nós não sabemos se é um civil ou um militar. E aqui já vale a pena parar um segundo, porque tem um nome neste documento, nome Daba Nawalna. Não é qualquer. Está, como já disse, é um general. Recuemos a outubro de 2025. Poucos dias antes das eleições gerais de 23 de novembro, o próprio Estado-Maior-General das Forças Armadas guinense veio a público denunciar uma alegada tentativa de golpe de Estado. Segundo essa denúncia, o general Daba Nawalna, que foi presidente do Tribunal Superior Militar, teria requisitado armas, viaturas e coletes à prova de bala sob o pretexto de equipar formandos numa escola militar que fica em Comeré. E essas armas destinar-se-iam alegadamente a travar o processo eleitoral. E ele foi detido com essas acusações. Reparem bem, prestem atenção na cronologia de tudo isto. Foram as próprias Forças Armadas guineenses que, em outubro, acusaram um general, neste caso Daba Nawalna, de tentar interromper as eleições por meios militares. E, um mês depois, a 28 de novembro do mesmo ano, neste caso 2025, foi essa mesma cúpula militar que efetivamente tomou o poder à força na Guiné-Bissau, impedindo, na prática, a proclamação dos resultados daquelas mesmas eleições. Não estou aqui a tirar inclusões, ou seja, conclusões no vosso lugar. Acho que tenho uma pergunta que deve ficar no ar. E acho que é impossível não fazer essa pergunta. O que separa a conspiração de que Daba Nawalna foi acusada quando os seus próprios acusadores acabaram por fazer semanas depois. Ou seja, eles acusaram e depois acabaram por concretizar. Seja como for, o processo contra Nawalna e os outros dois requerentes seguiu para os tribunais militares sob a acusação de envolvimento, nesta tentativa de golpe. E é exatamente aqui que entra o documento que estamos a analisar convosco neste vídeo. Os advogados de defesa identificaram dois atos administrativos que, segundo eles, viciam todo o processo desde a raiz. O primeiro é um despacho do Procurador-Geral da República, de 25 de março de 2026, que nomeou magistrados do Ministério Público Comum, ou seja, promotores que normalmente atuam em tribunais civis, para conduzir em nome da Justiça Militar o inquérito e a acusação contra os requerentes. O segundo é uma deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, um órgão tão importante na magistratura judicial, de 7 de abril de 2026, que colocou desembargadores de tribunais comuns
a integrar o coletivo de julgamento do Tribunal Militar Superior e ainda indigitou um juiz de instrução para atuar junto do Tribunal Militar Regional, o que, claro, fere as normas que existem na República da Guiné-Bissau. Ou seja, magistrados civis de tribunais comuns foram transplantados para dentro do sistema de justiça militar através de um simples despacho e de uma simples deliberação administrativa, sem qualquer lei que autorizasse essa movimentação. E essa lei teria que passar pela Assembleia Nacional Popular, como diz a lei da República da Guiné-Bissau. Não foi o caso. E aqui está o cerne do argumento jurídico. A defesa invoca a Constituição da Guiné-Bissau, que reserva à Assembleia Nacional Popular, o Parlamento, a competência exclusiva para legislar sobre a definição de crimes, penas e processos criminais e para organizar a estrutura dos tribunais. Também, advogados invocam o Código de Justiça Militar, que reserva exclusivamente à Promotoria Militar a condução dos inquéritos junto dos tribunais militares. Se nenhuma lei autoriza a movimentação de magistrados civis para dentro da estrutura militar, então, argumentam os advogados, o Procurador-Geral e o Conselho Superior da Magistratura Judicial não estavam a administrar a justiça, estavam a legislar. E legislar não é função deles. O Conselho Superior da Magistratura Judicial não tem competência para legislar. É uma usurpação de separação de poderes. Agora, parem um pouco para pensar num detalhe incômodo que o próprio documento não esconde. A Assembleia Nacional Popular, essa entidade que supostamente deveria ter exclusividade para decidir estas matérias, não está em funcionamento atualmente na Guiné-Bissau. Desde o golpe de novembro, quem fez esse papel é o Conselho Nacional de Transição, um órgão nomeado, mas não eleito. Isto significa que a defesa está a invocar a proteção de uma instituição que, neste momento, nem sequer existe em pleno funcionamento. Isso diz muito sobre o buraco institucional em que a Guiné-Bissau se encontra. As garantias constitucionais continuam escritas no papel, mas o órgão que lhes daria vida prática foi substituído por uma estrutura de transição. Há ainda uma frase nas notas deste documento que resume bem o risco que os próprios advogados apontam. Eles alertam que o Conselho Superior da Magistratura Judicial e o Procurador-Geral estão, nas palavras deles, a colocar, segundo esses advogados, essas personalidades estão a colocar minas debaixo dos seus próprios pés. Porque ao normalizarem a ideia de que qualquer estrutura judicial pode ser preenchida por analogia com magistrados vindos de outros ramos da justiça, sem lei que o autorize, estão a abrir um precedente que amanhã pode ser usado exatamente da mesma forma contra eles próprios ou contra qualquer outra instituição do Estado da Guiné-Bissau. Ou seja, hoje usam esta lógica para julgar Dabanawalna. Amanhã, essa mesma lógica pode ser usada para justificar praticamente qualquer nomeação em qualquer tribunal sem controlo de ninguém. E é um precedente muito arriscado. O pedido final dos advogados ao Supremo Tribunal de Justiça é direto. Primeiro, que se declare a inconstitucionalidade formal, material e orgânica destes dois atos. Segundo, que sejam declarados nulos desde o início todos os atos processuais já praticados com base neles e, enquanto isso não for decidido, que o processo no Tribunal Militar Superior fique suspenso. Vale sublinhar uma coisa aqui. Isto é o argumento da defesa. E este argumento, eu acredito,
nele. É importante dizer isso. Ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre este incidente e cabe aos juízes decidir se têm razão ou não. Isso também é importante lembrar aos nossos irmãos que acompanham os nossos vídeos. Mas independentemente do resultado, este caso já nos mostra algo importante sobre o momento que a Guiné-Bissau atravessa. Quando o Parlamento deixa de funcionar e é substituído por um conselho nomeado pelos próprios detentores do poder, as peças que normalmente sustentam um sistema de justiça equilibrado, leis claras, tribunais com competências bem definidas, magistrados no lugar certo, começam a ser substituídas por despachos avulsos e deliberações administrativas. Isso não afeta só Daba Nawal, afeta a garantia de julgamento justo de qualquer pessoa que neste momento esteja a ser processada dentro deste sistema de transição. Sejam militares acusados de tentar um golpe, sejam opositores políticos, sejam civis e por aí. Fica então a pergunta que vale a pena levar para os comentários. Será que o Supremo Tribunal de Justiça vai mesmo travar este processo para resolver a questão de fundo? Ou seja, que tal como temos visto noutros episódios desta transição, a decisão vai simplesmente validar aquilo que já está feito? É uma pergunta. Então, meus amigos, deixem a vossa opinião aqui neste vídeo, deixem o vosso like e inscrevam-se no nosso canal, porque este processo é mais uma peça de um puzzle muito maior e vamos continuar a segui-lo de perto. Muito obrigado, estamos juntos. Um abraço.